Vamos lá, pessoal! Vamos dar início a mais uma videoaula. Estamos na unidade 3, falando sobre autogestão, né? Na aula passada, eu fiz aí um overview e até uma definição mais leve sobre autogestão. E agora nós vamos começar a debater mais aprofundadamente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá? Não é esse slide. Só um momento. Aqui. Muito bem. Autogestão. Vocês estão vendo aí? A autonomia vem com treino diário e contínuo, né? Já estou até chato de tanto que eu estou falando sobre esse treino diário e esse treino contínuo, e pode ter certeza o quanto o diário, a consistência, a continuidade vai ser importante para você adquirir autogestão. Essa imagem eu uso já tem uns 2 anos nas minhas palestras, nos meus treinamentos, onde ele fala aí, deixa eu colocar aqui eu para baixo, né? Você sem autogestão. Você sem autogestão é isso daí, não precisa falar muita coisa, é o caos. É você dentro do caos. É você não conseguindo dominar as suas ações. Um mar, um barco, um navio, a deriva dentro de um mar, nesse estado aí que você está vendo, ele não consegue, ele vira o leme e o barco não obedece. Ele fica ao sabor das ondas e não sabe o que vai acontecer. É você, assim é você também, sem autogestão. Deixa eu ligar o cronômetro. Vocês já viram que eu sempre esqueço algumas coisas, mas logo eu lembro. Então, assim é você sem autogestão. O desenvolvimento dessa competência é justamente para que você possa ser dono das suas ações. Então, deixa eu voltar aqui. A conscientização, autoconsciência. Já falamos sobre isso lá no início, onde eu falei sobre inteligência emocional. A conscientização e a disciplina para controlar sentimentos impactam diretamente na realização de objetivos. Então, também já falei bastante, e inteligência emocional foi o primeiro assunto que nós trabalhamos aqui no nosso curso, no nosso treinamento. A conscientização e a disciplina para controlar sentimentos impactam diretamente na realização de objetivos. Então, o primeiro passo para você desenvolver a competência da autogestão é você desenvolver a inteligência emocional. E aí, eu quero falar sobre esse assunto aqui, agora entrando especificamente, deixa eu colocar aqui, em tempo. Falando sobre tempo e conectando tempo à inteligência emocional. Vamos falar de percepção temporal. Vamos falar da percepção do nosso cérebro em relação ao tempo. Esse jovem cientista que você está vendo, ele se chama David Ingleman. Claro que eu peguei uma foto dele até mais jovem, de propósito, para ilustrar o que eu vou falar já já. Reparem também que ele, assim como eu, tem um cérebro de brinquedo, né? Ele tem um Mr. Mind dele, mas o cara é um neurocientista famoso em escala global, em nível global, né? E o David, eu extraí esse texto de alguns artigos dele. Quando cresci, então esse é o David Ingleman falando. Quando cresci e virei neurocientista, percebi que todos nós viemos ao mundo com a ideia de que o tempo é como um rio que corre em uma única direção e a uma velocidade constante. Mas sabemos que isso pode ser diferente na sua cabeça e na minha cabeça.
Porque, de alguma forma, o tempo é uma construção psicológica. Frisem isso. O tempo, aliás, eu vou até, se me permitem, sublinhar isso aqui. O tempo é uma construção psicológica. E aqui, pessoal, é a cereja do bolo sobre tudo que eu venho falando, de que sem inteligência emocional, sem as habilidades emocionais, vai ficar muito difícil de você ter mais produtividade, de você ter autogestão das suas tarefas, porque o tempo é uma construção psicológica. O que é isso que o Ingleman, né, quis dizer com o tempo ser uma construção psicológica? Ele tem uma teoria, e se você for pegar vários neurocientistas, eles vão corroborar essa teoria, que, deixa eu até voltar aqui antes, que o tempo é o mesmo. As 24 horas que nós vivemos hoje diariamente são as mesmas 24 horas de 20, 30 anos atrás. São as mesmas 24 horas dos nossos antepassados, há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos, na era antiga. O tempo é o mesmo, pessoal. O tempo é o mesmo. E quando a gente fala, nossa, a hora está passando muito rápido, o ano está voando, os dias estão voando, isso nada mais é que a sua construção psicológica sobre o tempo, a sua percepção, a percepção do seu cérebro sobre o tempo. Porque o tempo é o mesmo. A Terra se movimenta na mesma velocidade, né? Lá, o movimento de rotação, a Terra em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, eu acho que é isso, né? Eu estou com filho em idade escolar, por isso é que eu sei, porque eu tenho que ajudar ele lá na ciência. Quando a Terra se move em volta do Sol, o movimento de translação. Então, é o mesmo. A Terra tem a mesma velocidade, né? Então, o dia, ele está passando da mesma maneira. O que muda é a forma como nós estamos percebendo o tempo. No nosso contexto, no nosso dia a dia, em que as informações têm um fluxo muito rápido. De manhã você tem uma notícia que é desmentida no meio da tarde, esse desmentido no meio da tarde volta à veracidade da informação que você teve no início do dia. O fluxo de informações é intenso, você tem tudo a hora que você quiser, você tem tudo guardado, armazenado aqui, nessa caixinha aqui. É obviamente que esse fluxo de informações faz com que a gente perceba que o tempo está voando, que as coisas estão passando rápida demais. E o nosso dia a dia, a aceleração do nosso dia a dia, faz com que a gente também tenha essa percepção. E tem mais um detalhe que o Ingleman traz. Agora sim, até os 10 anos, né, na nossa adolescência, a relação que a gente tem cerebral para o tempo é de 1 para 1, onde realmente 60 minutos equivalem a 60 minutos. Então, não tem nenhuma pouca aceleração desse tempo. Passam-se 60 minutos e nós temos a sensação de que realmente se passaram 60 minutos. Depois dos 20 anos, já na idade mais madura, onde a gente adquire novas responsabilidades, por mais que você já tenha iniciado a vida profissional antes, esses marcos, eles têm que ser flexíveis. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas a nossa relação é de 1 para 1,40, ou seja, passa 1 hora e 24 minutos e eu acho que se passaram apenas 60 minutos. O tempo começa a se acelerar, porque eu tenho mais responsabilidades,
no meu processo de amadurecimento, o meu cérebro também vai estar ocupado com outras coisas. Eu preciso dar mais agilidade, eu preciso dar mais rapidez. Uma criança não precisa. Por isso é que pai e mãe, quando quer acelerar o filho, é um grande dano que pode estar provocando ao seu filho, porque eles não precisam ser acelerados. Eles têm o tempo deles e cada criança vai ter o seu tempo de maturidade. Uma criança pode largar as fraldas, né, com 2 anos ou menos, e outra, como aconteceu com meu filho mais velho, com 3 anos. Vai de criança para criança. Ela não precisa ser acelerada. Nós, adultos, começamos a nos acelerar. E isso tende a se aprofundar ainda mais. Aos 60 anos, a nossa percepção é de que 1 equivale a 2,44. O que isso significa? Que se passam 2 horas e 26 minutos e a gente acha que passaram 60 minutos. Olha a proporção. Olha a proporção, a sensação que eu tenho de que o tempo está voando. Obviamente que depois dos 60, 65, ou antes, né, quando havia aposentadoria antes dos 60 anos, porque agora não vai ter mais, uma pessoa no estado de aposentado, com menos responsabilidades, ela também vai se sentir acelerada. E por isso que algumas pessoas, quando se aposentam, começam a procurar coisas para ocupar a mente, coisas para fazer o tempo passar mais rápido. Começa a entrar, alguns, né? Começam a entrar num círculo de tédio. Então, essa é a nossa percepção sobre o tempo. E isso é extremamente importante para que a gente entenda porque nós temos toda essa sensação. Beleza, pessoal? Vou finalizar essa aula por aqui e eu te aguardo na próxima.